Uma dúvida que eu tenho recebido é se a AS previne trombose, pessoal, principalmente agora no coronavírus. Tem gente aí que está tomando AS por conta própria, por pesquisar em redes sociais, em sites de pesquisa e tomando AS para prevenir a trombose. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Isso realmente acontece? O AS é bom? Eu devo tomar AS para prevenir trombose? Eu sou Antônio, sou cirurgião vascular, trago conteúdo para você todo santo dia que te ajuda a cuidar da sua circulação. E hoje a gente vai falar sobre o uso inadvertido do AS. O AS é um remédio que ele é um antiplaquetário, mas o que são as plaquetas? O nosso sangue ele tem uma parte líquida e uma parte que contém células, que contém hormônios, contém proteínas, contém substâncias que a gente chama de elementos figurados. Então, um dos componentes desses elementos figurados são as plaquetas, que são componentes do nosso sangue que ajudam a gente a fazer a coagulação. Por exemplo, quando você faz um corte, logo em seguida não começa a sangrar e após um período forma uma casquinha e para aquele sangramento, estanca aquele sangramento, são principalmente as plaquetas e os fatores de coagulação que agem para poder fazer essa coagulação, para poder estancar o sangramento no nosso corpo. Só que em algumas situações onde as plaquetas estão muito ativadas ou que causaram alguns distúrbios no nosso organismo, essas plaquetas podem gerar, por exemplo, o trombo, o coágulo que dá origem à trombose. Então a trombose nada mais é do que um aglomerado de células causado principalmente quando as plaquetas e os fatores de coagulação são ativados e essas células se agrupam, se aglomeram formando uma coisa sólida, igual uma casquinha de machucado em cima da pele, só que dentro da veia. Isso que é um trombo, é um coágulo que vai dificultar o sangue a passar naquela veia, tá certo? Então qualquer veia do nosso corpo pode ter uma trombose. O mais comum, cerca de 80% a 90% dos casos são nos membros inferiores, são nas pernas, tá certo? Mas existe trombose nos braços, existe a trombose nos pulmões, que é a embolia pulmonar, existe trombose dentro da cabeça, que é a trombose do seio venoso, dos seios cerebrais, tá bom? Então o mais comum é nas pernas, mas qualquer local do nosso corpo pode ser acometido. Então o que o AS faz? O AS ele ajuda a gente manter as plaquetas sob controle. Só que o AS, pessoal, ele tem uma função muito maior para as doenças arteriais. O que eu não comentei com vocês ainda é que a trombose ela pode ser tanto nas artérias quanto nas veias. Pensa nos nossos vasos sanguíneos como se fosse um encanamento. O encanamento ele é o quê? Ele vai pela nossa casa distribuindo a água no nosso vaso sanitário, na nossa pia de lavar roupa, na nossa pia da cozinha, para o nosso chuveiro. Mesma coisa, pessoal, no nosso corpo. Os vasos sanguíneos é um encanamento que leva sangue para todos os nossos órgãos, para todas as partes do nosso corpo, como as nossas pernas, os nossos braços. Só que aqueles vasos sanguíneos que levam o sangue do coração para algum lugar, eles têm propriedades diferentes daqueles vasos sanguíneos que trazem o sangue daquele local, seja do cérebro, das mãos, dos pés, de volta para o coração, para poder fazer o quê? Fazer a circulação. Então esses vasos que levam o sangue do coração para todos os órgãos, para todas as partes do corpo, são as artérias. E os vasos que trazem de volta esse sangue são as veias. As artérias são vasos que recebem diretamente o sangue do coração, então elas precisam ter mais musculatura, a camada muscular das artérias é bem mais forte do que a das veias, porque ela precisa receber aquele sangue sob pressão do coração quando ele bate. E as artérias elas não têm válvulas, às vezes já é exatamente o oposto, às vezes são vasos com a parede muscular mais fina, então elas são vasos de maior diâmetro do que as artérias, elas possuem válvulas, porque algumas vezes, às vezes precisam trabalhar contra a gravidade, igual quando você fica em pé, às vezes tem que trazer o sangue do pé de volta para o coração, elas têm válvulas para permitir que o sangue passe só em uma direção. Quando ele tenta retornar, a válvula fecha e não deixa acontecer esse refluxo, esse retorno do sangue no sentido oposto. Então, pessoal, as doenças que acometem as veias e acometem as artérias, elas são diferentes. A doença que acomete as artérias é principalmente a aterosclerose. E a doença que acomete as veias é principalmente a trombose. Existe trombose nas artérias? Até existe, mas são mecanismos diferentes, tá certo? Então, se os mecanismos são diferentes, os remédios também são diferentes. Apesar dos dois
da trombose arterial e da trombose venosa ter participação das plaquetas, o mecanismo, o funcionamento é diferente. Então o AS ele age melhor no sistema arterial, ele previne complicações arteriais. Para quem tem trombose venosa, trombose venosa profunda, quando a gente fala de trombose, que na maioria das vezes é aquela trombose que incha a perna, que ela fica inchada, dolorida, essa é a trombose venosa. O AS ele não é útil, não é tão usado para isso. Então usar AS sem ser por recomendação médica é errado. Eu não recomendo. Por quê? Porque o AS ele tem os seus riscos e os seus benefícios. Ele pode, para uma pessoa, como ele é um antiplaquetário, ele dificulta a coagulação do sangue. Então lembra no início do vídeo que eu falei que a pessoa se corta e começa um sangramento que é interrompido pelas plaquetas? Se a pessoa toma AS, esse sangramento ele é um pouco maior, tanto que quando a gente vai tirar dente, vai operar, tem que suspender o AS, tá certo? Porque ele aumenta o risco de sangramento. Então o remédio, seja o AS, seja outro remédio, a diferença dele para ele fazer bem para o seu organismo e fazer mal é só a dose. Então usar AS por conta própria, porque o seu vizinho está usando, porque você viu numa rede social, ou porque você viu, por exemplo, num site de busca que o AS age contra as plaquetas, e se a trombose tem plaquetas, o AS vai ser benéfico, às vezes você pode estar se expondo mais ao risco do que ao benefício. Tá certo? Às vezes para você tem métodos muito mais fáceis de prevenir uma trombose do que ficar fazendo uso de AS, principalmente porque o AS não age na trombose venosa, que é a mais comum. O AS ele é principalmente usado para prevenir problemas arteriais, como o infarto, como o derrame, que é o AVC, o acidente vascular encefálico. Então, pessoal, o uso do remédio ele só deve ser feito quando prescrito pelo médico, tá certo? Então, qualquer remédio que a gente vai usar, a gente tem que ter auxílio do médico, talvez fazer algum check-up antes para saber se é seguro, para saber se a gente vai ter benefício e principalmente para saber se aquela medicação serve para o que eu estou precisando. A AS para trombose venosa não tem tanta utilidade. Então, se você começou a fazer o uso, eu estou falando isso, pessoal, porque eu atendi pelo menos 3 pacientes no decorrer da pandemia que às vezes buscando em sites populares, em sites de busca da internet, começaram a usar AS para prevenir trombose, porque estava com medo de coronavírus causar trombose, estava com medo de tomar vacina e usou AS para prevenir trombose. Está completamente errado, completamente equivocado. O AS ele não previne a trombose venosa, a trombose venosa profunda a gente vai prevenir de outras formas. O AS ele não é a melhor medicação para isso. Tá entendendo? O AS ele é bom para doenças arteriais, por exemplo, o AVC, o infarto, a doença aterosclerótica. Agora, para coronavírus, para vacina, para quem já teve trombose, o uso de AS ele não é recomendado, exceto se o médico prescrever para você, o uso do AS ele não é recomendado. Ele não traz tanto benefício para quem tem problemas venosos, para quem tem doenças nas veias. Ele é principalmente usado para doenças arteriais, tá certo? Então, se você está fazendo o uso do AS, eu te aconselho, se você está fazendo o uso do AS por conta própria, ou conhece alguém que começou esse uso, de forma leiga, ou às vezes pegou uma dica de alguém, ou às vezes pegou uma dica na internet, manda esse vídeo para essa pessoa, deixa aí seu comentário, sua curtida, compartilha esse vídeo para a gente ajudar muito mais gente, tá bom? Para a gente levar informação de qualidade para as pessoas não se automedicarem, não tomarem medidas sem orientação médica e talvez se expor a um risco maior do que os benefícios.